Meu velho, vamos lá, me responda. Você confia na capacidade de gestão das Forças Armadas? Você acredita na capacidade de execução das Forças Armadas? Você acredita na competência dos quadros integrantes das Forças Armadas? Você acredita nas Forças Armadas? Pois é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, aqui no vídeo dessa terça-feira. Por favor, peço para que você se inscreva aqui no canal, se caso não tenha feito ainda, né? Eu vi que já subiu 80% das pessoas que assistem por aqui são inscritas. Se você faz parte desses 20% aí que ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam aqui no canal. Peço também para que você já deixe seu like. Peço ainda para que você, caso seja do seu interesse, né, compartilhe o vídeo aí com a sua rapaziada no Zap, caso tenha gostado do conteúdo e também que ative as notificações, beleza? Fala aí, rapaziada! Se eu não falei, tem gente que reclama, então eu tenho que falar, virou um jargão aqui. Eu mudei o estilo de começar o vídeo, né? Mas o fala aí, rapaziada, continua. Pois é, cara, o governo Bolsonaro vem colocando em xeque a percepção, a imagem das Forças Armadas perante a população, né? Vamos lembrar que em 1985 as Forças Armadas deixaram o cenário público brasileiro com o rabo entre as pernas, cabisbaixos e completamente humilhados perante o fiasco que foi o resultado dos 21 anos da abjeta ditadura militar imposta ao país. Nós vivíamos aquela década perdida dos anos 1980 de hiperinflação, crise social profunda e realmente a esperança era que a democracia desse um norte para o Brasil, né, que pudéssemos melhorar o IDH do nosso povo. E isso de fato aconteceu. Em velocidade muito mais lenta do que desejávamos, é preciso ser sincero, mas de fato o Brasil melhorou muito se compararmos os dados de 1985 para o que vivemos hoje em 2020. Contudo, os embaraços da democracia, os embaraços de nossa própria sociedade, levaram a uma reconstrução da imagem simbólica da percepção popular da capacidade de trabalho das Forças Armadas. Até pouco tempo, as Forças Armadas eram compreendidas pelo mecanismo institucional, pela instituição de maior respeitabilidade e mais admirada pela sociedade, né? Disputava ali, em alguns aspectos, dava o corpo de bombeiros, outras forças armadas venciam essa disputa, mas enfim, o corpo de bombeiros também tem uma estrutura militar, então diz respeito a esse reconhecimento do povo brasileiro para com a ordem, para com a imagem que as forças armadas representavam. Vejam o risco. Hoje, o governo Bolsonaro, essa bagunça, essa maloqueiragem institucional, coloca em xeque a própria credibilidade das Forças Armadas enquanto formação dos seus quadros e enquanto capacidade de execução e de gestão. Veja você, a pesquisa Data Poder colocou o seguinte: 29% do povo brasileiro confia totalmente nas Forças Armadas. É um índice expressivo, né? 29%. 35% manifesta confiança mais ou menos, ou seja, uma confiança mediana, nem lá nem cá. Agora aqui a coisa fica séria. 15% do povo brasileiro diz confiar pouco nas Forças Armadas e 14% diz não confiar nas Forças Armadas. Ou seja, nós temos um índice de 29% aqui de pessoas que confiam pouco ou não confiam nas Forças Armadas, né? Nós temos aqui um índice de 29% que confiam e 35% confiam mais ou menos, certo? Esse é o cenário de credibilidade das Forças Armadas na sociedade brasileira de hoje. Veja você que está em franco desgaste esse número, né? Assim, teve momentos ali nos anos 00 em que mais de 50% da população brasileira declarava total apoio e tinha uma imagem positiva das Forças Armadas. Hoje esse número, óbvio que a gente comparar institutos de pesquisa diferentes, esse dado que eu falei é do Datafolha, e aqui eu estou falando do Datapoder, sempre tem um problema porque são metodologias diferentes que dão resultados diferentes, mas servem de norte, a princípio, para avaliar o desgaste institucional que as Forças Armadas vêm sofrendo com o governo Bolsonaro. Por quê? Do total de ministérios hoje, 10 são chefiados por militares. A gente tem aí alguns mais expressivos, né? O Augusto Heleno, ali no Gabinete de Segurança Institucional, Fernando Azevedo e Silva, da Defesa. Nós temos o Braga Neto, na Casa Civil. Nós temos o Pazuello, na Saúde. E alguns outros aí, né, militares também,
o Ramos na Secretaria de Governo e outros militares. No total são 10 ministérios chefiados por militares. Não dá para dizer que esses 10 ministérios se destaquem perante outros. Por exemplo, quem que eu acho desses aqui que estão fazendo um bom trabalho sobre a perspectiva de um governo Bolsonaro? Me compreendam. Bom serviço, no parâmetro Bolsonaro, talvez seja um serviço medíocre se avaliarmos outros governos. Mas a gente compara em Roma como romanos, né? Então vamos entender o cenário que estamos. Vamos lá. Tarcísio Gomes na infraestrutura talvez seja um destaque positivo. O Marcos Pontes, se não brilha, também não envergonha, que é o astronauta na ciência, tecnologia, inovações e comunicações, e acabou de perder muito poder com o Ministério das Comunicações, indo lá para o PSD do Kassab, né? Bento Albuquerque, na Minas Energia, ele é almirante, também se destaca positivamente, e eu acho que são esses realmente que eu poderia dar algum tipo de destaque positivo, sempre ressaltando de que estamos tratando do parâmetro do governo Bolsonaro. Destaque positivo, tem um ditado no mundo dos vinhos que é o seguinte: quando a safra é ruim, os vinhos médios se destacam. É o caso da safra de Bolsonaro, né? A safra é muito ruim. Então, os nomes médios se destacam, eles viram bons. É o que acontece em relação ao Tarcísio Gomes de Freitas, em relação ao Bento Albuquerque, em relação ao Marcos Pontes. Eles pelo menos não envergonham. Agora os demais já não dá para falar mesmo, né? O Augusto Heleno mostra, coloca em xeque a formação democrática que supostamente os militares tinham, né? As falas dele é impressionante. Ele que seria uma espécie de moderador de Jair Bolsonaro, seria o adulto na sala, no meio da balbúrdia das crianças olavistas. Ele, na verdade, foi contaminado, né? Ele se transformou, tal qual diz Rodrigo Maia, num radical ideológico, né? Hoje, o bolsolavismo se orgulha de ter cooptado um quadro como o general Augusto Heleno para o seu devaneio, para o seu delírio autoritário, né? Realmente mostra que a formação democrática não é de fato enraizada no âmago das Forças Armadas. Fernando Azevedo e Silva é outro exemplo lamentável, né? As ameaças golpistas a que ele submete a sua trajetória, a sua assinatura, colocando aquele sobrevoo, por exemplo, de helicóptero em cima da manifestação golpista em Brasília, assinar algumas notas completamente sem sentido, cheia de falas lá e cá para com o poder, com as instituições do Brasil, mostram também que ele está longe de ter um compromisso democrático efetivo com as instituições no Brasil. O General Ramos deu aquela entrevista lamentável à revista Veja, né? Onde gosta de fazer ameaça, gosta de dar uma cutucada no poder, que falando que o outro lado não pode esticar a corda. O que é esticar a corda, velho? Quem estica a corda o dia inteiro é Jair Bolsonaro. Sabe? Se tem algum medo de algum risco de rompimento da ordem democrática, vem do executivo, vem de Jair Bolsonaro e vocês, militares, endossam isso. O que me impressiona é gente de tamanha trajetória e de uma formação que a gente considerava sólida e de qualidade, hoje eu já não sei mais. E o povo brasileiro começa a perceber isso. A pesquisa Data Poder, que eu citei os números aqui, mostram isso. Hoje os militares estão profundamente comprometidos, a imagem dos militares está profundamente comprometida com o desempenho do governo, e não sei se tem mais salvação esse governo. Mesmo que termine em 2022, eu não sei qual vai ser o tipo de leitura histórica que teremos desse governo. Na verdade, eu posso supor, mas para ter certeza, somente depois. Então, suponho que teremos algum tipo de leitura histórica e essa leitura vai estar de forma inconteste vinculada aos militares. Vinculada ao que os militares representaram, porque eles vertebraram esse governo. São mais de 3 mil militares ocupando cargos hoje no governo Bolsonaro. Hoje temos mais militares ocupando cargos no governo Bolsonaro do que tínhamos na própria ditadura militar. Não há exemplo democrático no mundo de tantos militares na estrutura de poder do executivo como temos hoje. Então nós temos um governo militar, não de ditadura militar. Compreendamos, esse governo foi eleito e tem a legitimidade do exercício do poder até 2022. Mas ele se militarizou, o que contamina os quartéis, o que contamina a base. As armas se politizando nunca é bom para a democracia, vamos ter essa clareza. Hoje, a competência histórica tão louvada das Forças Armadas está em xeque. Porque se eles não conseguem colocar ordem num governo de um cara que foi expulso por ímpeto terrorista das próprias Forças Armadas, vão colocar ordem em quem? Eles têm competência de fato? Eles têm pulso firme de fato? A hierarquia de fato respeitada no Exército? Antes eu responderia sim. Hoje eu falo, não sei.
Não sei. Se não conseguem botar ordem e disciplina e arrumar a casa de um governo que se militariza a esse ponto, o que está acontecendo nos quartéis? Que é um ambiente muito reservado, a gente não circula muito lá dentro, a opinião pública não sabe exatamente o que acontece lá dentro. Hoje eu realmente coloco e questiono que tipo de informação é dada aos militares brasileiros, porque se é esse tipo de trabalho que estão executando no governo Bolsonaro, talvez aquela percepção que tínhamos de uma competência, de uma excelência, de uma disciplina dentro dos quartéis, talvez fosse só uma palavra que é muito cara para esse grupo político, um mito. Talvez não fosse fincada na realidade. Você, meu velho, qual a sua opinião, cara? Você confia nas Forças Armadas? Se fosse feita essa pesquisa do Datapoder aqui, 4 tópicos, né? Você confia total, mais ou menos, pouco ou não confia nas Forças Armadas? E o que você acha dos quadros das Forças Armadas que integram o governo de Jair Bolsonaro? Já dei minha opinião, espero a sua. Beleza? Amanhã, quarta-feira, a live Costa quarta-feira, de 18 de junho de 2020. A live Costa aqui será com a vereadora aqui de Goiânia, Tatiana Lemos, do PCdoB. Vamos conversar sobre conjuntura municipal, nacional. Vamos compreender como é, qual a experiência dela em ser uma mulher num ambiente tão historicamente hostil à presença feminina, como são os ambientes de poder, e também conversar como está sendo militar num partido de esquerda atualmente no Brasil. Vou trocar toda essa ideia com a Tatiana Lemos amanhã. Espero você às 9 da noite. É isso, depois eu vou divulgar as lives de sexta e sábado. Sábado provavelmente vai ser uma questão mais teórica, uma perspectiva de comunicação, sociologia, está encaminhado. Na sexta, algo mais artístico e tudo mais, mas aviso vocês por aqui, beleza? Por favor, se chegou até agora aqui, se inscreva no canal, se não fez ainda. Pô, você gostou, velho? Chegou até aqui, então se inscreva no canal, please. Também curta, deixe seu like aqui no vídeo, por favor. Peço ainda para que você, caso tenha gostado, compartilhe com sua rapaziada no Zap e também ative as notificações caso queira saber sempre quando pinta conteúdo novo por aqui. Beleza? Excelente terça pra você, meu velho. É nóis!